aprender é realmente o meu propósito aí, vamos dizer assim, que é a palavra da moda aí, maior, que é pelo menos o que me faz me estar bem ou estar mal em uma determinada empresa, né? E eu acho que você viver uma vida inteira numa empresa hoje, que no passado meu pai me ensinou isso, meu avô me ensinou isso. Tô vendo, cara, que hoje não dá para eu seguir esse caminho, porque simplesmente não vai preencher o meu propósito, porque passar a vida inteira no mesmo lugar realmente te limita em termos de aprendizado. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um NS TechCast, nosso canal aqui para falar de logística, para saber de experiências de profissionais que inspiram aí os outros profissionais da área. Hoje está aqui comigo Alexandre Camargo, diretor de operações da BRK. Alexandre, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço o convite. Valeu. E a gente hoje vai fazer um episódio muito especial. Um prazer aqui receber Marcelo Arantes. Marcelo, obrigado pela tua participação. Marcelo hoje é Chief Supply Chain Officer da Leroy Merlin, né, Marcelo? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder contribuir, trocar experiências, e eu acho que esse espaço aqui, ele não tem preço. Legal, muito bom. Ô Marcelo, para a gente começar, eu queria te pedir para você se apresentar aí, para quem não conhece o Marcelo Arantes ainda. Quem que é o Marcelo em 30 segundos que você pode contar para a gente? Bom, sou mineiro, né? Formado em engenharia elétrica, cruzeirense roxo, o time tá de volta aí. Mas, cara, comecei a cair, apesar de ser engenheiro, caí na logística logo na minha primeira experiência na Ambev, olhando a logística aí do ponto de vista aí da indústria, né? Era algo que estava começando naquela época. E depois acabei me apaixonando e ficando no ramo aí, né? Passei pelo prestador de serviço, fui ferrovia e rodovia na LL, fui navegação costeira aí na Login Logística, fui aviação na Latam Airlines e os últimos aí 10 anos estou vivendo o varejo aí, o ponto de vista do varejo, seja no GPA, do alimentar, seja agora nos últimos 2 meses aí no mundo da construção, né? Na Leroy Merlin. Legal. É um profissional multimodal aí, né, Marcelo? Isso é bacana, a gente vai falar mais sobre isso aí depois. Ô Marcelo, e assim, que você comentou, né, você começou na Ambev, no setor aí de logística, o que te chamou a atenção, assim, para você que estava começando, o que você viu, o que chamou a atenção? Bom, quando eu comecei, a logística ainda, isso era 1996, logística ainda era um termo um pouco distante do vocabulário corporativo, né? Era um termo ainda muito alocado ao militar, né? Ao exército. E era um processo que estava começando a acontecer dentro da própria Ambev, que começou a identificar aí que a cadeia e seus elos precisavam aí de uma gestão um pouco mais integrada, né? Então, o que eu enxerguei ali foi realmente primeiro num campo que estava crescendo, né? Eu acho que estava começando a ver, mas numa dor que eu acredito que todas as empresas tinham, que todos trabalhando aí, é muito comum trabalhar em silos, né? E, obviamente, silos de produção, silos de transporte, silos de armazenagem, e a logística veio, de certa forma, para tentar integrar essa cadeia aí. Então, tinham duas competências que eram muito importantes ali, e eu como engenheiro achava que eu podia contribuir, né? Que um era a capacidade de abstrair um pouco do conceito que você está enxergando, e a outra a capacidade de dimensionar cada elo do processo de uma maneira muito assertiva, né? Então foi isso que me fez começar a gostar um pouco dessa área aí, e a entender um pouco para onde que ia a logística no Brasil. Legal. Eu queria fazer um comentário, a gente citou de Ambev, e é muito difícil entrar na Ambev. A Ambev, no programa Trainee, a formação que eles fazem com
com quem entra é impressionante e talvez por isso que ela seja tão concorrida. Eu li uma matéria há um tempo atrás e era alguma coisa na casa de 30 mil candidatos para 200 vagas. Isso é muito semelhante ao que nós temos em uma medicina. E aí vem a primeira dica que eu queria de você, Marcelo. O que você, o que você indica para o jovem, não só para o jovem, né? Porque você pega os pais dos jovens, eu costumo dizer que o nosso sucesso só é pleno quando a gente consegue encaminhar bem os nossos jovens. Então, para o pai do jovem, ou para aquele jovem que quer entrar no projeto trainee como da Ambev, o que você recomenda? Quais foram as suas qualidades para conseguir passar nessa primeira fase aí? Essa é uma excelente pergunta, porque você, quando está começando a sua vida profissional, você não tem referência nenhuma, né? Você tem referência do que você estudou. E o processo, na hora que você olha para frente, você te dá o medo, né? Porque é um pouco disso. Eram 30 mil pessoas, menos de 200 vagas. E eu acho que... Por que eu me dei bem, né? Nesse processo? Porque eu consegui entrar. Eu acho que a primeira coisa foi o que eu achei que não ia dar. Então eu entrei sem compromisso com o resultado. Não tinha medo nenhum. Eu falei assim, vou viver esse processo até onde der, para eu ver um pouco que aprender e preparar para os próximos, que eu tinha absoluta convicção de que não ia, né? Segundo, e que depois me falaram que efetivamente fez a diferença na escolha, da minha escolha, foi transparência, cara. Eu, por ter talvez essa falta de compromisso, vamos dizer assim, com a posição, eu me mostrei muito cedo de cara quem era o Marcelo, então não tentei de forma nenhuma tentar tornar isso subjetivo, abstrato, mostrar uma coisa que eu não era. E os avaliadores, pelo que eles me falaram depois, eles notaram que isso foi uma coisa que chamou a atenção deles, né? A minha transparência, a minha não necessidade de tentar mostrar alguém que efetivamente não era, né? E a terceira coisa que eu acho que também me ajudou e que isso é muito avaliado aí nos processos, principalmente no processo de trainee, é a sua capacidade de se conectar e relacionar com as pessoas durante esse processo, né? Que eu acho que hoje para mim é muito claro isso. Essa é uma das competências que são mais difíceis de se encontrar, né? Pessoa inteligente, você encontra milhares aí, muito mais inteligentes que as pessoas que efetivamente entram no processo. Mas a pessoa que consegue se conectar e se relacionar de maneira natural com os pares que estão ali com ele, que naquele primeiro momento são teoricamente inimigos, isso também é uma competência que é muito avaliada aí nessa primeira etapa do processo, a capacidade de se relacionar de forma bem transparente. Fantástico. Legal. Boa, né? Essa foi boa. Ô Marcelo, e aí voltando naquele ponto que você comentou de multimodalidade, né? Acho que esse é o nosso primeiro entrevistado que já atuou aí em todos os modais, né? Rodovia, ferrovia, aquaviário, aéreo, enfim. Em termos logísticos, assim, dá para dizer que tem um modal mais desafiador do que o outro? Ou cada um tem sua particularidade? Como é que você vê isso? Boa pergunta também. Eu por ter passado por todos, né? Quando eu entrei no ferroviário, eu estava voltando de um mestrado no Canadá, tinha passado 2 anos lá, e eu tinha visto, né, como que uma matriz de transporte equilibrada funcionava, né? O Canadá é um país de dimensões próximas ao Brasil, só que tem uma matriz completamente diferente da matriz rodoviária, da matriz brasileira, que é uma matriz muito forte na rodovia, né? Não. Então, o que eu tirei disso depois de passar é que tem espaço para todo mundo, desde que seja cada um no seu quadrado, né? O que eu falo, o que eu quero dizer com isso? Você pegar a distância até 500 quilômetros, cara, o rodoviário é imbatível. É imbatível. Ele efetivamente ele vai chegar mais rápido, ele vai fazer isso de forma muito mais dinâmica. E detalhe, você também não vai conseguir chegar com o trilho em todos os locais a qualquer momento. Então, é mais barato, é mais eficiente, é mais rápido. Na hora que você fala em distâncias acima de 500, 1.000, 2.000 quilômetros, o ferroviário começa a se tornar
atraente. Por quê? Porque ali ele traz 3 aspectos que são importantes. Primeiro, a segurança da carga, isso é importante. Você roubar uma carga ou ter um acidente na ferrovia é muito mais raro do que ter na rodovia. Segundo, que no passado não se olhava tanto, e agora ele emite aí 30%, 40% menos de gás carbônico que o negócio, e ele custa de 30% a 40% menos que o modal rodoviário. Então, de 1.000 a 2.000 quilômetros, ele se torna muito eficiente. Na hora que você vai com distâncias acima de 2.000 quilômetros, você, e ainda mais no Brasil, onde é um país de 8.000 quilômetros de costa, 80% do PIB está até 200 quilômetros da costa, não tem por que a cabotagem não ser o principal modal nesse formato, porque ele é não só mais eficiente, não só mais seguro, mas ele tem o mesmo tempo de trânsito que o próprio rodoviário. Você vai fazer ainda mais com a lei do caminhoneiro hoje, 2.000 quilômetros você vai fazer em 3, 4 dias. É o tempo que o navio leva. A gente tem a falsa sensação de que é mais demorado, porque como você não tem a frequência diária do navio, você começa a achar que se você perde numa quarta-feira uma janela do porto, você só vai ter na outra quarta-feira. Então o lead time começa a ser maior. Mas se só não tem frequência diária, é porque você não tem pessoas acreditando no modal de navegação. É o famoso dilema do ovo da galinha, né? Então ele é efetivamente imbatível até acima de 2.000 quilômetros. Sem falar que é uma emissão que é praticamente um quarto da emissão de um transporte rodoviário. Aí na hora que você vai para o aéreo, ali ele está muito específico. Na velocidade, não tem modal mais eficiente do que o aéreo. Agora, obviamente, ele é um modal extremamente caro para se fazer transporte. Então, na hora que você olha isso, eu acho que cada um tem o seu espaço, tem o seu mercado. E, infelizmente, por questões históricas, hoje nós não estamos tomando o melhor de cada um dos modais aí e continuamos com uma matriz extremamente desequilibrada, incentivando com os incentivos errados, porque estrada é muito mais rápido do que a ferrovia e como não tem ninguém olhando para o longo prazo, a gente continua patinando aí nesse círculo vicioso que não permite que a gente saia dessa equação horrorosa aí. Marcelo, quando a gente fala de multimodalidade, a gente tem um custo Brasil enorme, né? E isso impacta diretamente na sociedade. Quando a gente olha para a logística, ele é algo que a gente consegue diminuir muito o nosso custo. Então, olhando no futuro, o Marcelo, você acredita ser possível nós termos uma multimodalidade adequada no país? E o que precisaria ser feito? Investimento público, investimento privado, um mix de investimentos. Qual é a solução para que a gente consiga ter uma logística adequada, né? Quando a gente olha 20 anos atrás, era 60% do modal rodoviário. Hoje, são os mesmos 60%. Então, o grande desafio, e essa é uma pergunta difícil, tá? Porque justamente o que se precisa para começar a sair desse quadro é justamente dar o primeiro passo rumo à construção de longo prazo. Então, o caminho é a infraestrutura. Eu não tenho dúvida disso. O caminho é um investimento pesado em infraestrutura, que são investimentos muito, muito caros. 1 quilômetro de ferrovia é $1 milhão de construção, né? É desenvolvimento em portos, não só em portos, mas é o desenvolvimento também no acesso aos portos, né? Se você olha hoje Paranaguá, lá na época da safra, você tem fila de caminhão indo até Curitiba, 100 quilômetros aí. Então não adianta nada o porto ter se você não tem um acesso também que chega lá. E mais do que isso, nesse primeiro momento, o que se precisa para você dar essa guinada é uma mudança de mentalidade, seja na indústria, seja no varejo, que é colocar o planejamento, né? Hoje, por que a gente não tem mais desenvolvido a ferrovia? Porque nós não temos mais desenvolvido a navegação, que é relativamente mais fácil? Porque, como a gente tem uma dificuldade enorme em planejar o futuro, a gente está sempre precisando expedir as cargas extremamente rápido. E aí,
não tem outra saída a não ser ir no caminhão. Então, acho que para a gente sair desse negócio e quebrar um pouco desse círculo vicioso, a gente tem que seguir duas linhas, na minha opinião. Primeiro, você tem que ter governos que efetivamente pensem no médio e no longo prazo para que façam investimentos que não vão trazer o voto dentro do mandato deles, porque são realmente de longa maturação. E segundo, é você começar que tanto a indústria quanto o próprio varejo comece a efetivamente entender a importância do que é um planejamento de curto e médio prazo, para que a gente possa sair dessas decisões aí ultra rápidas que são o que acontecem hoje em dia aí. E aí eu acho que tem um fator, agora estando no varejo, tendo estado na indústria, estando no varejo, que é uma dificuldade enorme também de se fazer isso. Eu acho que muito por causa da memória inflacionária que o Brasil teve, né? Os mais jovens aí provavelmente não viveram o que é ter uma inflação de 80%, 90% ao mês. Você ter o preço trocando, às vezes, 2, 3 vezes no dia. Isso acontecia, isso fez com que, obviamente, o brasileiro acostumasse a se estocar, fazer grandes compras para que, obviamente, se estocasse e aquele dinheiro durasse o máximo possível. Isso se reverteu no varejo, na relação do varejo e indústria, numa relação que hoje é uma queda de braço, fica o mês inteiro nessa queda de braço até o final do mês, onde se decide comprar-se um volume infinitamente superior ao que se necessita e, obviamente, concentrando aí todo o esforço logístico em 4, 5 dias. 40% a 50% do volume recebido no GPA, na minha antiga indústria, era recebido na última semana do mês. Logisticamente, isso é um caos. É um caos. Muito bom. Marcelo, e aí, eu queria entender aí um pouco desse período que a gente passou, né, que foi terrível, de pandemia, e até você comentou pra gente, né, que passar pela pandemia foi o seu maior aprendizado aí na tua carreira, né? Na época você estava no GPA, tocando a logística do GPA. Como é que foi enfrentar essa crise num varejo alimentar, onde as pessoas precisavam do teu trabalho ali, da tua equipe? Como é que foi isso? Cara, esse realmente, para mim, foi o maior aprendizado por uma razão. Eu não tinha aprendido isso em lugar nenhum. Né? Não tinha aprendido isso na escola, não tinha aprendido isso nas minhas experiências passadas e não existia um manual para isso, porque era um fato realmente sem precedente. Então, é muito desesperador você estar no meio de um processo onde realmente precisa não só estar centrado e tranquilo, mas que você precisa dar direção para as pessoas, porque qualquer momento onde a gente não sabe o que fazer, todo mundo espera uma direção. Então, isso realmente foi um aprendizado muito grande, porque a primeira coisa que eu tive que fazer foi aprender a controlar a minha emoção, né? Porque o sentimento realmente é de pânico, porque você não sabe exatamente como é que você pode sair daquilo. Só que, por outro lado, você não pode externar isso, porque esse sentimento contagia muito, né? Então, para mim, a primeira coisa que eu aprendi a fazer e que eu acho que me ajudou muito foi realmente controlar um pouco e, de certa forma, conviver com a incerteza e a total falta de conhecimento do que fazer. Então, isso para mim foi a primeira vez que eu tive que lidar com isso. A maioria das vezes da minha carreira, eu sabia mais ou menos qual era o remédio que eu tinha que dar para o negócio. Ali eu não sabia o que tinha que dar. E além de não saber, eu tinha que passar para a equipe lá de logística do GPA, nesse passo, porque estava todo mundo com medo, efetivamente, porque não sabia o que essa pandemia podia trazer. Era primeira necessidade. Se a gente efetivamente falhasse ali, num momento como esse, podia criar um pânico ainda maior. Imagina o que começar a faltar as coisas no supermercado. A pessoa ia começar a correr para o próximo, e aí ia começar a faltar, cria um caos que podia ser terrível. Então, nós tínhamos um papel social muito importante nesse negócio, né? E terceiro,
a gente sempre trabalhou com o que a gente chama de tentar prever o futuro para poder fazer toda a parte de abastecimento, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi, efetivamente, desligar todos os sistemas de previsão de venda, porque não tinha histórico. Nada no histórico, nada se comportava do jeito que eu... Então, a gente resolveu criar uma maneira, em vez de tentar olhar para frente para fazer o negócio, a gente efetivamente falou assim, vamos aprender rápido. Segundo, a gente teve uma obsessão em garantir a integridade de todos os nossos funcionários, né? Então, assim, a gente efetivamente quase que triplicou o custo operacional naquele momento para garantir todas as condições de operação e de segurança para os nossos colaboradores. Então, triplicamos a quantidade de transporte para que eles pudessem vir de maneira eficiente, fazíamos a higienização, detetização e a cada viagem, fazíamos todo o processo de entrada e saída, higienizávamos todos os postos de trabalho após cada um dos turnos. Então, foi um processo que, ao fazermos isso muito rapidamente, de certa forma, isso trouxe segurança a todas as pessoas. E, obviamente, uma das coisas que a gente fez foi a gente ir para o centro de distribuição para mostrar que a gente estava, todo mundo, na mesma pegada, né? E passar para as pessoas um pouco da importância que era a gente continuar de pé naquele momento. E aí veio uma dos aprendizados que eu acho e de uma surpresa positiva que eu acho que tive, que é realmente a natureza humana, cara, ela tende a querer sempre ajudar quando ela tem uma causa para vir. O pessoal se engajou de um jeito que eu realmente... Eu fiquei impressionado, né? Em vez de todo mundo fugir, as pessoas realmente se uniram e falaram, vamos, e cada dia era uma vitória, e cada dia era uma comemoração. Então, o final disso trouxe uma união muito grande das pessoas, porque elas realmente estavam trabalhando para uma causa comum, que era continuar fazendo com que a vida rolasse na esteira normal, né? Então, foi um aprendizado, acho que profissional, porque você realmente ter um controle emocional no momento em que você não sabe o que fazer era algo novo para mim. E o aprendizado como pessoa, para ver que a natureza humana, ela realmente se junta quando todos têm um problema e tem uma causa maior para enfrentar. Então, acho que para mim foram os dois grandes aprendizados aí. Muito legal. Fantástico. A pandemia, ela trouxe um marco na história de toda a sociedade. Você acha que a gente pode trazer um marco da pandemia para a logística? A logística antes pandemia e a logística pós-pandemia. Tivemos alguma alteração na logística significante, Marcelo? Eu acho que sim. Porque tem um ponto na logística que para mim é um dos grandes problemas que nós temos. Eu acho que eu falei um pouco disso dentro das empresas. A gente tem a tendência a trabalharmos em silo dentro das empresas, mas a gente trabalha em silo também na cadeia. A indústria é um silo, o varejo é um silo, o centro de distribuição é um, a loja é outro. E o que essa pandemia trouxe para a gente foi um estreitamento das relações, no nosso caso lá, entre o varejo e a indústria, né? Porque esse trabalho, ele tem que ser feito a quatro mãos, né? Isso é um sistema não linear. No sistema não linear, não adianta você otimizar os elos, porque você não vai otimizar o todo. Para você otimizar o todo, o sistema linear, você tem que olhar o todo. Então, eu acho que isso despertou e trouxe, tanto para a indústria quanto para o próprio varejo, uma disposição muito maior em trabalhar essa colaboração, né? Trabalhar aí os famosos conceitos aí de CPFR, etc. e tal, porque entenderam que é bom para os dois. É bom para os dois. Essa briga, esse conceito que para eu ganhar você tem que perder, eu acho que, de certa forma, a maioria das empresas baixou um pouco a guarda depois disso, porque eu acho que esse objetivo comum fez com que as pessoas vissem que colaborar pode ser melhor para as duas partes. Então, eu acho que começou um movimento de maior colaboração entre os elos da cadeia, que pode trazer frutos interessantes aí no médio e longo prazo.
Muito legal. Até queria entrar mais nesse ponto, viu, Marcelo? Porque eu também, assim, eu fiquei surpreso. A gente faz uma pré-entrevista, né? E você comentou para nossa produção que esse era o tema da vez, né? Assim, integração, colaboração. E aí que vem a minha pergunta, né? Por que a cadeia não está integrada? Você acha que ainda esse resquício de, putz, para eu ganhar, você tem que perder? Ou, sei lá, faltava tecnologia adequada para se fazer isso? Qual que é a tua avaliação, assim? Eu acho que é um pouco de tudo, tá? É um pouco de tudo isso que você falou e acrescentaria um item mais que talvez tenha uma importância até maior, que é a confiança, né? Confiança. Então, eu vou trazer um pouco aqui o exemplo da indústria do varejo, para mim é muito onde isso fica mais latente, né? Por que não existe essa colaboração? Porque o varejo não quer que a indústria saiba qual é a posição de estoque deles e, obviamente, porque ele entende que isso é o poder de barganha que ele tem para poder conseguir mais ou menos preço. O ponto de tudo isso é que você ganha uma batalha, mas você vai perder a próxima. A guerra, ela é no longo prazo. Ela é no longo prazo. Então, acho que o primeiro fato para você fazer isso, eu acho que é a mentalidade. As pessoas entenderem que se juntar, efetivamente, o processo ele vai ser melhor para os dois. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sem dúvida, é tecnologia, né? Eu acho que a gente fala muito em transformação digital, só que na hora que a gente vai para o mundo, como a vida real como ela você tem gaps tecnológicos hoje, são muito básicos, né? Você vai pro link de uma loja, o link hoje é de 500K. Você efetivamente, como é que você quer fazer integração de estoque em tempo real se você não consegue ter o seu inventário em tempo real colocada? E o terceiro é justamente para você começar a fazer esse momento, essa transformação de médio e longo prazo, ela não é possível de se fazer, pelo menos é muito difícil, não que não seja possível, sem um tombo, sem uma barrigada inicial no processo, para que você recupere isso lá na frente. Muita gente não está disposta a tomar esse tombo inicial para acertar o negócio lá na frente. Então, eu acho que a primeira coisa é justamente desenvolver essa confiança, é baixar a guarda. Isso eu acho que a pandemia, de certa forma, aproximou as pessoas, então eu vejo isso como lado bom. O segundo é tecnologia, você efetivamente ter essa base, porque com essa base e essa informação compartilhada, você começa a ter essa informação fluindo com mais velocidade e com mais rapidez. E o terceiro é justamente a gente parar de olhar e tentar parar de olhar o resultado da semana, do mês, e começar a olhar no longo prazo como é que isso vai executar. Porque não são tiros de 100 metros, aqui é uma maratona, então não adianta a gente sair correndo agora nesse mês, depois caminhar um pouco nos próximos 100 metros, depois correr de novo. A gente tem que ter uma cadência para que a gente possa sair lá na frente melhor para todo mundo. Boa. Hoje você está numa empresa multinacional. Se não me engano, ela é francesa, só que está presente em vários países, né, Marcelo? Percebe algum movimento de uma logística colaborativa fora do Brasil? Alguém mais avançado e o que a gente pode aprender com esses países também? Total. Eu acho que... essa é uma pergunta interessante, porque remete a por que, por exemplo, na Europa a gente vê uma colaboração muito maior do que aqui no Brasil. E uma vez eu vi uma resposta que me fez pensar, né? Eles estão 500 anos à nossa frente. A sociedade começou a se desenvolver como sociedade muito antes que nós, brasileiros. Né? Então, eles são mais maduros como sociedade. Para mim, tem um exemplo que no varejo é marcante, ele é case para todo mundo, de um varejista. Quem não conhece, eu sugiro que estude, porque eu aprendi muito com eles, que é o Mercadona na Espanha. Mercadona na Espanha, há 20 anos atrás, ele devia ter 4,5% do mercado, era o quinto ou sexto varejista da Espanha. Tinha lá Carrefour, Walmart, Auchan, um monte de gente na frente. Ele decidiu que esse jogo, ele ia mudar o jogo. Então, o que ele fez? O que foram as 3 grandes mudanças que ele fez? Primeira coisa, ele falou que a relação com o fornecedor dele seria uma relação de livro aberto.
Então, ele chamou todos os fornecedores e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, a minha margem aqui é essa, a sua é essa, vamos juntar aqui e o ganho que a gente tiver nessa relação, a gente divide o receita. E isso fez com que eles começassem a atacar de forma muito eficiente todas as ineficiências da cadeia. Então, hoje, se você olhar o Mercadona, ele hoje é líder absoluto na Espanha, deve ter 35% de mercado, mais que o dobro de participação que o segundo colocado. E aí você vê um monte de gente na Europa começando a seguir esse caminho. Na Europa você vê claramente uma série de iniciativas de colaboração, de trabalho a quatro mãos que nós aqui ainda estamos engateando. Então, mas eu acho que toda vez que uma das coisas que tem acontecido cada vez mais rápido, e eu acho que isso, obviamente, todo o desenvolvimento tecnológico fez com que a informação fluísse muito mais rápido, a gente tem aprendido cada vez mais rápido com os exemplos que acontecem aqui fora do país, etc. e tal. Então, isso também me dá uma esperança de que esses bons exemplos aí estejam rapidamente sendo aqui olhados de forma muito específica no Brasil. Que aula, hein, Marcos? Muito legal, não conhecia esse case, eu vou dar uma estudada mais nisso, eu acho bem interessante. Acho que essa parte de colaboração falta muito, né, Marcelo? Tem que ser mais estudada e implementada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outro tema que você comentou, Marcelo, que você acha super relevante, é a questão da valorização da distribuição em si, né? Tem algo aí que você acha que o mercado ainda não está enxergando, precisa enxergar? Por que você colocou esse tema assim como sendo importante? Esse também é uma pergunta interessante que eu vi nos últimos 25 anos verificando aí, avaliando qual a importância aí da logística na estratégia corporativa, né? E ela cada vez mais vem ganhando representatividade. Por que ela vem ganhando representatividade? Por uma simples razão, né? O consumidor está cada vez mais exigente, então está ganhando o jogo quem consegue chegar mais rápido e, obviamente, a um custo acessível no consumidor final. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter um trabalho de bastidor muito forte para dimensionar a sua distribuição logística. Então, essa competência, vamos dizer assim, de estruturação de modelo de distribuição, ela talvez seja um dos ativos mais importantes hoje da estratégia de qualquer um, né? Seja do varejo, seja da indústria, né? Por quê? Nós estamos vendo, inclusive, agora, um movimento interessante da indústria querendo chegar no consumidor final. Né? O modelo de plataforma, como ele vem sendo difundido aí, ele, de certa forma, vem para conectar consumidor com produtor. E isso, obviamente, tira a necessidade do intermediário. Né? A Ambev tem feito isso muito bem. A Ambev, para quem acompanhar o case da BIS, a Ambev ela se deu conta de que ela ia a todos os pequenos bares e restaurantes do país, em todos os locais, para fazer a entrega da sua cerveja, do seu refrigerante. E ela começou a perceber que, putz, já que ela chega, e esse bar e restaurante também compra produtos de limpeza, também compra salgadinho, também compra BRF, por que ela não permite que esse cliente final não faça através da plataforma dela o pedido à indústria e ela entregue isso? É bom para ela, que otimiza melhor o transporte, já está chegando. É bom para a indústria, porque ela vai tirar o intermediário do negócio. E ela está fazendo isso. A Ambev está efetivamente se transformando em uma varejista. Está se transformando em uma empresa de distribuição tecnológica que, por um acaso, vende cerveja. Então, essa transformação, quem está olhando de fora, quem viveu lá dentro, é uma transformação que começa silenciosa, mas que, efetivamente, ela, na minha visão, ela vai ganhar velocidade muito rápida nos próximos anos. Então,
Como é que se combate isso, vamos dizer, do ponto de vista do varejo? É você montar a sua estrutura de distribuição tão forte ou mais forte do que ela. Então, para mim, esse é o caminho, né? Você capilarizar a sua distribuição e, obviamente, como é que se faz isso sendo um varejista? Você parte do ponto de que você tem uma estrutura de lojas distribuída pelo Brasil e você começa a usar essas lojas não como ponto de venda físico, mas você começa a dividir isso, é um ponto de distribuição. E aí, obviamente, o jogo começa a mudar. A Magazine Luiza foi quem começou a fazer isso no eletro e um monte de gente vai competindo atrás, mas realmente distribuição passou a ser, na minha visão, a principal competência que qualquer um precisa desenvolver, porque o fator de decisão tem sido cada vez menos preço e cada vez mais a comodidade de se receber do jeito que quer, na hora que quer e como quiser. Boa, boa. A gente pode dizer que o dono da malha é o dono do negócio, não? Eu te diria que, cara, tá indo para isso. Tá indo para isso, porque é isso que vai determinar se você entra ou não no jogo. Eu gosto de dar um exemplo meu que para mim ficou outro dia. Eu tive que... o iPad do meu filho quebrou, ele precisava disso para fazer um trabalho da escola, porque a maioria dos trabalhos são digitais hoje, e não dava no computador, tinha que ser no iOS. E aí eu entrei no Mercado Livre, às 11 da manhã, vi que ele entregava no mesmo dia, fiz a compra, não acreditei. Às 4 horas da tarde o iPad estava na minha casa. Quem é que bate isso? Essa comodidade não... Então, por que eu comprei no Mercado Livre? Por que eu não fui do shopping? Porque ele me entregou mais rápido que se eu tivesse saído de casa e ido ao shopping e trazido aqui. Então, para mim, quem tiver a melhor distribuição vai ganhar esse jogo. Legal. Boa. E seu menino não teve desculpa? Oi? Seu menino não teve desculpa. Não teve desculpa. Então teve que fazer o dever de casa. Muito bem. Ô Marcelo, e aí seguindo nessa linha, agora você tá na Leroy, né? Há pouco tempo. Você contou aqui pra gente que o teu plano lá é criar um ecossistema da casa, né? Também vai nessa linha? O que você tá imaginando aí? Conta um pouco mais pra gente. Total. Na hora que você entra no mundo de construção, é um mundo ainda informal, bastante pulverizado, e que ninguém tomou conta desse espaço. Então, é uma oportunidade imensa, né? E aí, quando você efetivamente tem uma estrutura já montada, como tem no caso a Leroy Merlin, que é a nacional, uma das poucas que está nacionalmente presente em quase todos os estados, né? Você tem vários players que são regionais, tem alguns que estão seguindo, tentando entrar no digital de alguma forma. Você cria primeiro a sua capilaridade, a sua rede de distribuição. Segundo, você tem uma relação forte com todos os produtores, né? Todos os grandes fornecedores, por já ter toda essa relação pronta. Terceiro, você tem com os prestadores de serviço de construção, né? Seja os arquitetos, seja os pequenos construtores. O que falta dentro desse processo? Você inclui todos os serviços dentro do ecossistema, né? Então, um pouco do plano da Leroy é cada vez mais efetivamente ser essa one-stop shop, né? Ser esse local onde você tem qualquer coisa para resolver da sua casa, você vai encontrar. Seja um chaveiro, seja, preciso aqui consertar, preciso aqui de uma torradeira nova, seja preciso de um projeto rápido aqui para poder fazer uma reforma na minha cozinha, seja efetivamente a própria reposição de alguma peça, iluminação, etc. e tal. Então, esse é um pouco do modelo que a gente quer, porque ao fazermos isso, a gente começa a se tornar a principal escolha do nosso consumidor. Ao nos tornarmos a principal escolha do nosso consumidor, ele aumenta sua compra com a gente. Ao aumentar essa compra para a gente, isso dá mais possibilidade de se tornar mais atrativos ainda para outros fornecedores que querem ter acesso a esse meu consumidor, e aí vira um círculo virtuoso que é difícil de se romper. E dentro do mundo da casa, eu não vejo ninguém no Brasil ainda jogando esse jogo bem. Então acho que aqui tem uma oportunidade muito boa para a gente
entrar e vencer essa partida. Muito bom. Você vê um público diferente, Marcelo? O público da Leroy Merlin, do consumidor, por exemplo, da GPA. Sim, e isso pode ser um dificultador? Sim, não. Sim, são públicos diferentes, né? São públicos diferentes e a experiência, a recorrência de compra também é diferente, né? Então, aqui você tem 3 tipos de público que eu entendo dentro da Leroy Merlin, que é do mundo da construção. Você tem a pessoa física, que é o que vai no GPA e está indo comprar alguma coisa que ela precisa da casa, uma lâmpada, parafuso, etc e tal. Você tem aí o profissional de construção civil que vai ali para comprar o cimento dele, a argamassa, e você tem o construtor, que a gente também tem pequeno construtor que não quer ter o seu estoque nas suas bases operacionais, e por isso a gente funciona como o estoque dele, né? E você tem o quarto, que é o prestador de serviço, o decorador e o arquiteto, que efetivamente, ao mostrar uma solução, ele precisa ter opções aqui. Então, na verdade, diferente do supermercado, onde o público é um só, você pode dividir em classe de renda, mas você não divide em objetivo, que é comprar o alimento para sua casa. Você tem 4 tipos de consumidores diferentes e que tem que ser tratados de maneira diferente, porque suas necessidades são diferentes. Então, isso traz uma complexidade um pouco maior para o negócio, né? Vou desde o pallet de cimento a 150 metros de cerâmica até a lâmpada e o parafuso que precisa repor. Isso traz uma complexidade operacional um pouco maior, mas obviamente se tratado segmentado, você consegue atender as necessidades de forma individual em cada um deles. Muito bom. Legal. Ô Marcelo, e aí, enfim, já são 25 anos aí de gestão, né, na tua jornada profissional, e que tipo de gestor que você se considera, assim, tanto em termos de operação quanto em relação às pessoas? Como é que você se vê, assim? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque uma coisa que eu aprendi nesses 25 anos aí é que a maneira como a gente se vê é completamente diferente como a gente né? A percepção. E como as pessoas nos enxergam. E como também, as pessoas nos enxergam, né? basicamente, né? Mas, cara, eu acho que eu fui mudando muito durante esse período, né? Porque cada vez mais eu tô seguro que o mundo está mudando e a gente tem que... A nossa capacidade de desaprender está cada vez mais importante nesse processo, porque a maneira como as coisas são feitas, elas são diferentes. Então, comecei lá na Ambev. O que era Ambev lá no final dos anos 90, início dos anos 2000? Era um moedor de gente, né? Meritocracia exacerbada, todo mundo correndo atrás, tem que ganhar de qualquer jeito. Obviamente, o tema de respeito humano ali era um tema que ainda não era muito conhecido e, obviamente, isso tomou algumas manchetes nas revistas lá atrás. Então, ali tinha um perfil de meritocracia ao extremo, metodologia ao extremo, fez, não fez, tá errado, né? Esforço não é resultado. E esse processo, depois eu comecei a entender um pouco, aí você começa a entender um pouco a natureza do ser humano. Esse negócio não é sustentável no médio e longo prazo. Você começa a entender um pouco que o ser humano tem sentimentos, tem emoções e que você tem que levar isso em consideração. Então você começa a trazer isso um pouco mais para dentro da sua realidade. Mas você tem que tomar cuidado de não perder a sua... talvez obsessão e disciplina em sempre buscar o resultado, porque é muito perigoso você virar o pêndulo completamente e ir para o paternalismo, que também não educa. Nós que somos pais, nós sabemos que o processo de educação ele é complexo, né? Sim, você tem que ser duro quando efetivamente é necessário, você tem que tem que dar o suporte quando efetivamente é necessário. Então, eu fui mudando muito durante esse tempo, ter passado por
por companhias diferentes, por culturas diferentes, né? Na Latam, morei no Chile 3 anos, o chileno tem uma mentalidade bastante diferente do brasileiro. Eu aprendi que tem 3 coisas que são importantes e que eu tento estar sempre não me distanciando delas. Primeiro é a orientação ao resultado. Sem resultado, nada se sustenta. A gente pode fazer o que tiver que ser, pode ser o líder suportivo que for, pode ser a pessoa mais adorada do local, mas sem resultado, cara, a gente não vai se sustentar. Então, o resultado é extremamente importante. Por outro lado, né, você tem que... As pessoas não entregam o resultado, não é porque elas não querem, muitas vezes é porque elas não sabem o como. Então, o seu papel de ajudar elas a encontrar, eu acho que é uma das principais competências que o líder precisa ter, identificar isso e ajudar. E, obviamente, é impossível separar o profissional da pessoa, porque as emoções não se separam. Então, também você está dando esse suporte nos momentos que a pessoa se sente que ela está má e que não pode fazer, é extremamente importante, assim como é o processo dentro da nossa casa, né? Nosso filho, não adianta, na hora que ele está para baixo, você tentar jogar ele mais para baixo. Então, encontrar o equilíbrio entre resultado, apoio para entregar o resultado e apoio emocional, para mim foi uma coisa que eu tento manter agora para efetivamente conseguir que as 3 coisas fiquem se equilibrando de forma muito natural aí no processo. Boa. Acho que isso ficou claro aí, né, na pandemia, onde você falou assim, vamos lá pro CD, vamos junto, tamo junto, esse aqui é o caminho, vamos tentar. Acho que ali ficou óbvio essa tua metodologia aí, né? Então, muito legal. Marcelo, você passou por grandes empresas, e não faz muito tempo que a gente é novinho aqui, né? Mas a nossa geração passada se perpetuava muito na empresa. Então a pessoa entrava numa grande empresa e ali ficava o resto da vida. E hoje não é normal isso. Normal você passar por empresas independente do tamanho que esta seja. O que move o Marcelo? São os desafios, são os aprendizados, é a grana, é o mix? Qual que é o motivador do Marcelo nessas idas a novos desafios, Marcelo? Boa pergunta também, porque isso, pelo menos no meu caso, vai mudando com o tempo, né? No início da carreira, o que move é o status, o dinheiro. Depois isso vai mudando, você começa a ter filho, você quer um pouco mais também de estabilidade, porque não dá para sair. E hoje, o que me move hoje, né, depois de 25 anos aqui? Aprendizado, poder aprender alguma coisa. Então, o que me faz em algum momento pensar em mudar de posição é o momento que eu acho que parei de aprender. Nesse momento que você parou de aprender, pelo menos começa a dar um vazio. Então, eu comecei a identificar isso, que isso é o que me move. Aprender é realmente o meu propósito aí, vamos dizer assim, que é a palavra da moda aí, maior, que é pelo menos o que me faz me estar bem ou estar mal em uma determinada empresa, né? E eu acho que você viver uma vida inteira numa empresa hoje, que no passado meu pai me ensinou isso, meu avô me ensinou isso. Tô vendo, cara, que hoje não dá para eu seguir esse caminho, porque simplesmente não vai preencher o meu propósito, porque passar a vida inteira no mesmo lugar realmente te limita em termos de aprendizado. Então, acho que cada um tem que encontrar o seu propósito, né? Se é estabilidade, obviamente, passar muito tempo na mesma empresa pode fazer sentido. Então, acho que não tem certo e errado. Acho que cada um tem que identificar o que move ele e perseguir. Eu acho que é um pouco isso. Mas, para mim, realmente, começar a carreira e terminar a carreira na mesma empresa, realmente, eu acho que não funcionaria. Muito bom. Legal. Aí passou aí por todos os modais e tipos de empresa. Então, conhecimento. Né? Ô Marcelo, e como é que é um dia na rotina
do Marcelo aí, de trabalho, de vida, como é que você toca? Você consegue separar bem? Como é que tá isso hoje para você? Não, consigo. O dia começa às 5 da manhã, né? O dia começa... Eu descobri que você tem que ter o equilíbrio entre pessoal, saúde e profissional. Se um desses aí tá desequilibrado, desequilibra tudo. Então não dá para você não manter a guarda aberta em todos os 3. Então faço questão de 5 horas acordar, de fazer o meu exercício até às 6h30. Aí eu consigo tomar um café com meus filhos. Para mim isso é importante para burro, poder estar com eles de manhã, porque dificilmente à noite eu consigo, eles já vão estar dormindo, né? Então eu tomo café com eles, sento na mesa. Nunca tomei café na minha vida, né? Comecei a tomar depois de ter os meus filhos, porque é um momento realmente importante. Eu faço questão também de levá-los à escola, então eu deixo eles na escola às 7h30 da manhã, e aí começa a minha jornada, né? Eu tento, durante o meu estilo de gestão, modelo de trabalho também vem mudando aí muito nos últimos anos. Eu tento ser 3 momentos na semana, né? Eu já não divido mais em dias, eu divido em semanas, porque o dia, para mim, tem um componente de tempo que é curto. Eu acho que todos os dias da semana, toda semana, tem que ter um momento com o dia a dia. Você não pode se distanciar do que aconteceu no dia anterior, o que vai acontecer. Esse negócio de não olhar a operação no dia pode te trazer um distanciamento muito grande, você pode perder a referência do que tá acontecendo. Eu passo parte do dia, parte da semana eu dedico a realmente esse movimento de mais médio e longo prazo, quais são os projetos, como é que a gente vai sair daqui para ir lá na frente. E a parte da semana eu procuro estar perto das pessoas, que se eu quero fazer aquele terceiro ponto que eu falei, que é entender, eu preciso estar conversando, e obviamente aí não é sentado na sede, debaixo do ar-condicionado. No Gemba, como a gente chama lá no chão de frágil. Então, tento separar basicamente a semana nesses 3 momentos e tento equilibrar para que eles nenhum deles ganhe muito destaque. Obviamente, tem períodos de crise que o dia a dia ele começa a ganhar, mas você não pode permitir que isso, no médio e longo prazo, esse desequilíbrio permaneça. Boa. Marcelo, e eu sempre pergunto isso, acho legal, assim, teve algum dia que foi marcante profissionalmente para você, assim, que fica na tua memória, você se lembra sempre? Putz, tem, assim, na hora que você me fala isso, tem um dia especificamente que tem vários dias, né, mas tem um dia 27 de dezembro de 2017... Você tem ideia, só faltou a hora, hein? E 1 minuto. Cara, 2017 foi um ano duro pra gente lá no GPA, né? Foi um ano muito duro. E, de certa forma, pelo terminado, conseguimos entregar. Eu tava de férias. Tava no clube, eu sou sócio ali do Paineiras, tava com meus meninos lá brincando, tava tomando uma cervejinha, inclusive. E aí tocou o telefone. Tocou 1, 2, 3 vezes, falei, pô, vou atender aqui. E aí era o nosso centro de distribuição de perecíveis, que basicamente distribuía para o Brasil inteiro, porque perecível era muito concentrado aqui em São Paulo. Tava pegando fogo. Tava pegando fogo. Dia 27 de dezembro. E aí a notícia foi mais ou menos assim. Aí eu falei, pô, o que tá acontecendo? Pegou fogo. Pegou fogo o quê? CD. Como assim? Nossa. Pegou fogo o CD. E aí eu saí, peguei os meninos, fui correndo para lá. E na hora que o CC de distribuição ali atrás ali de Osasco, ali, na hora que eu entro na Anhanguera ali, vejo aquela fumaceira, 3 ou 4 helicópteros. Nossa. Gelo na barriga, né? Falei, putz, machucou. Alguém, morreu alguém, né? Cara, primeiro desespero, sem informação nenhuma. Aí chegando lá, cara, primeira boa notícia, a brigada tinha funcionado super bem, ninguém se machucou. Só que aí não deu nem tempo de relaxar, porque é engraçado, né? Porque a comunidade em volta
começando a fazer uma pressão enorme, porque as casas deles estavam todas cheias de fumaça, né? E a primeira vontade que você tem é de, porra, vocês não estão vendo que tá pegando fogo aqui? E aí, de novo, mas também ele não tem nada a ver com isso. Tem o sangue frio de chegar lá e conversar com essas pessoas e procurar uma maneira de resolver esse negócio. E para mim teve um momento que o líder desse estava lá gritando, não sei o que, não sei o que. E o meu diretor de operações na época, o Edson Salles, ele fez uma coisa que eu falei assim, putz, é isso. Ele chegou e falou assim, não, calma, nós vamos fazer tudo que vocês precisam, só me dá tempo de resolver isso aqui. E ali eu tava naquele negócio, e essa tranquilidade, esse negócio, cara, para ele, primeiro acalmou toda a comunidade. Não, tá bom, vamos, como é que é? Espera aí, como é que eu vou conversar? E segundo, trouxe uma tranquilidade para todo mundo de dentro. Então, naquele momento, eu também tive um aprendizado, né? Cada um tem o seu negócio, não exploda, mantenha assim o seu ponto. Então, a partir dali, a gente tinha 3 coisas para fazer. Primeiro, tínhamos que acomodar todas as pessoas, que as casas dela estavam... Não tinha gente de Santa Fulídia que estava dentro, então conseguimos rapidamente deslocar mais de 250 pessoas para hotéis. Era o dia 27 de dezembro. Imagina que os hotéis não deviam ter muita vaga, véspera de Réveillon. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que começar a planejar o dia seguinte. Nossa. Porque perecíveis, né? Você tem um estoque médio aí de 14, 15 dias. Então, eu tinha nas lojas, no máximo, 15 dias de produto. E é muito pulverizado, né? FLV, pulverizado, tudo. Então, como fazer isso? Então, ali a gente, por sorte, a gente encontrou um outro centro de distribuição com a disponibilidade que a gente precisava, exatamente. Mão de Deus realmente que faz isso pra gente. E conseguimos ali fazer ali em 2 dias a gente já estava recebendo nesse novo centro de distribuição. Então esse dia ele ficou também muito muito impactante para mim pelo conviver com várias emoções aí durante o mesmo dia. E como a transição foi muito exitosa, eu acho que esse negócio ficou guardado aqui comigo. Esse não dá para esquecer, hein, Camargo? As férias ficaram marcadas, hein? Ficaram marcadas. Tá bom. Marcelo, então agora a gente vai para um quadro aqui que a gente chama de Dicas e Impressões. Queria que você desse umas dicas aí para quem está nos ouvindo, né? Primeiro, dica de um livro. Você pode indicar um livro aí pra gente? Claro, cara. Tem um livro aí que para mim, cara, ele me ajudou a mudar muito a minha cabeça, né? Chama Atlas Struggle. Na verdade, ele é a Revolução de Atlas, agora o último título que ele tem, da Ayn Rand. Esse livro foi de uma escritora aí lá de 1959, e até hoje, para mim, ele é atual, cara, porque ele mostra um pouco do que move as relações humanas e o que motiva o ser humano a querer sempre melhorar. Então, esse é um livro que o meu chefe lá na LL, o Bernardo Reis, me indicou uma vez, e eu li e indico para todo mundo que está começando a carreira aí. Legal, boa. Uma personalidade que te influenciou, tem alguém assim? Cara, eu sim, tem uma pessoa que eu acho que também eu li o livro dele e comecei a acompanhar, porque para mim eu aprendi muito com ele, que é o Jack Welch, que tá na moda agora falar que ele é um dos responsáveis pelo problema que nós temos hoje, mas eu acho que esse cara tem uma visão tão à frente do tempo dele, do que é que funciona e como é que funciona e quais são os pilares, que eu basicamente li tudo que ele escreveu, porque é a cabeça bem à frente do tempo dele. É verdade, Jack Welch era impressionante. Uma frase preferida que você leva aí pra tua vida? Tem uma frase que a gente agora também, todo mundo fala e escuta, mas é impressionante como capacidade que a gente tem de falar, mas continuar não entendendo o que ela quer dizer, né? Que cara, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É impressionante como todo mundo concorda com a frase, mas continuamos fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Eu não consigo entender isso ainda, não. Tá certo, boa. E tem um conselho aí para quem tá começando e quer seguir uma carreira de sucesso na área?
Eu acho que o mundo mudou muito, né? Desde que eu comecei para agora. E eu acho que tem 3 coisas que são importantes aí. Primeiro, ter uma cabeça aberta. Ter uma cabeça aberta. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente sabe que não sabe nada, né? E impressionante, no início da minha carreira eu tinha absoluta convicção de tudo. Então, cabeça aberta, porque quando a gente está começando, a gente não sabe de tudo. A gente pode achar que sabe, mas não sabe. E garantia que durante a evolução da carreira vai entender isso. Então, a cabeça aberta, né? Segundo, eu acho que a disciplina, para mim, é uma competência que ela se enquadra em qualquer contexto. Então, desenvolver o ato de ter a disciplina é um negócio importante. E eu falo isso porque eu desenvolvi, eu não era disciplinado, eu acabei desenvolvendo isso por ter vivido quase 12 anos aí na Ambev. E o terceiro, né, que obviamente, em termos de pandemia, isso é ainda mais importante, né? Eu acho que o relacionamento, como a gente se relaciona, ela cada vez mais é muito mais importante do que as competências técnicas, né? E essa pandemia, meio de certa forma, afastou as pessoas. A gente acha que consegue resolver tudo por uma videoconferência. Então, essa percepção e necessidade de se relacionar, ela, para mim, ela é ainda mais importante do que ano passado. Então, ficar atento a isso e tentar desenvolver isso, eu acho que é uma coisa importante, ainda mais no início da carreira. Boa. Camargo, foi legal demais, né? Muito legal. Parabéns, Marcelo, pela trajetória. Muito bom. E aprendemos muito hoje. Que isso, obrigado. Boa. Um prazer poder contribuir e aprender também com vocês todos os dias. Não, foi demais, Marcelo. Obrigado pela tua presença. Eu já sabia que ia ser bom. Já conheci um pouco o Marcelo, já sabia que ia ser bom. Então, foi melhor do que eu imaginava, então obrigado. Camargo, muito bom ter você aqui. Foi a primeira vez, mas, rapaz, parecia que você esteve aqui sempre. Foi legal demais. Eu que agradeço. Obrigado também, tá bom? E é isso, pessoal. Então a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio do NS Tech Cast. E a gente espera que vocês tenham aproveitado. E também esperamos encontrá-los numa próxima gravação. Valeu, até a próxima.